Será que tem idade mínima para poder fazer uma blefaroplastia? Eu sou Gustavo Sela, nós estamos no nosso canal do YouTube. Me acompanha nesse vídeo que eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a blefaroplastia. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria que vocês ativassem o sininho de notificação, se inscrevessem no nosso canal, curtisse, compartilhasse e comentasse nos nossos vídeos. Isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade nos nossos vídeos e no nosso conteúdo aqui no nosso canal. Então, a partir de quantos anos pode-se fazer uma blefaroplastia? É a partir de 30, 40, 50, 20? E a resposta é: depende de cada paciente, depende das queixas que esses pacientes têm. O paciente mais novo que eu já operei de blefaroplastia, ele tinha 22 anos e ele tinha um excesso de pálpebra superior, ou seja, essa pálpebra era caída já nessa idade e incomodava esse paciente para poder fazer maquiagem e se olhar no espelho. Então, ela tinha indicação para realizar a blefaroplastia. E ela me contou que não só ela, mas a família inteira dela também tinha as mesmas queixas de pálpebra caída quando eram mais jovens. Então, normalmente, quais são as queixas que incomodam os pacientes que buscam um médico para realizar a blefaroplastia? São queixas de que estão com excesso de pele nessa região, tanto superior quanto inferior, pacientes que têm a sensação de um olhar caído, cansado, dificuldade para passar maquiagem, porque aquele excesso de pele muitas vezes acaba borrando quando o paciente faz a maquiagem. Tem uma sensação de envelhecimento, de estar com uma cara mais triste, mais envelhecida, sem parecer a idade que realmente esse paciente tem. E também alguns pacientes têm uma queixa de cansaço, não só a sensação do olhar cansado, mas sente um cansaço. Por quê? Porque aquele excesso de pele pode pesar e pode incomodar o paciente. Me lembro bem de um paciente, era um paciente homem, ele tinha 33 anos quando ele me buscou para fazer blefaroplastia. E a queixa dele era realmente um cansaço por causa da queda da pálpebra. E depois que nós realizamos a cirurgia, ele me relatou que melhorou aquela sensação de sonolência que ele tinha no final da tarde, aquela sensação de dor de cabeça também, porque o paciente ele precisava manter os olhos mais abertos por causa do peso, e isso gerava toda uma tensão na região aqui da face e dava uma cefaleia tensional. Além do que ele estava conseguindo ler livros normalmente ao final da tarde, sem ter sono, sem dormir em cima do livro. Então, olha que legal, gente. Não é só uma queixa estética, pode ser uma queixa funcional. Funcional no sentido de cansaço realmente que o paciente pode ter e de dor. Dor na face, dor de cabeça, por manter os olhos mais abertos, forçar essa região da face, gerar uma tensão na musculatura e o paciente ter essas queixas. E isso pode também melhorar com a blefaroplastia. Lembrando que, lógico, não quer dizer que todo mundo que tem uma queixa de dor de cabeça ou de sonolência, o problema é a blefaroplastia. Existem várias outras causas que podem ocasionar isso daí. Lógico que a blefaroplastia, o excesso da pele, é um diagnóstico de exclusão, depois que a gente já investigou outras coisas e vimos que o paciente não tem outros problemas que podem causar esse tipo de sintoma. Mas a blefaroplastia pode sim ajudar o paciente em quem tem algum tipo de sintoma parecido com esse. Então, quando o paciente me pergunta, Gustavo, a partir de qual idade que pode fazer blefaroplastia? Não tem uma idade correta, tem assim a sintomatologia do paciente. O quanto que esse paciente se incomoda com aquele excesso de pálpebra, excesso de pele. E aí, vale a pena uma avaliação correta do médico, porque também existem alguns pacientes que têm um pouquinho de excesso de pele, mas que a cirurgia não vai ser adequada, a cirurgia não vai ajudar tanto o paciente. Eu sempre falo para o paciente que uma cirurgia ela vale a pena fazer quando realmente o paciente vai ter uma satisfação com o resultado, quando ele vai se olhar no espelho e vai dizer: uau, que legal!
realmente mudou, realmente valeu a pena. Se não, é melhor ele esperar um pouquinho mais para realizar o procedimento. Então, uma boa indicação, uma boa avaliação do seu médico cirurgião é muito importante para saber se você já pode ou não realizar uma blefaroplastia. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, só entrar em contato aqui embaixo que nós vamos ter o prazer em te ajudar. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse nosso vídeo para aquele seu amigo ou amiga que quer realizar uma blefaroplastia. Até mais!